Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fronteira Tura. No vídeo de hoje, eu trago os meus personagens top 10 em toda a saga de O Senhor dos Anéis. Lembrando que esta é uma listagem muito pessoal, com os personagens que de fato me trouxeram muitas ponderações, fizeram com que eu me identificasse muito com os mesmos e me emocionaram além da conta. Isso não quer dizer que dentro da obra eu não considere os demais personagens como bons, mas esta é a seleção dos que realmente se destacaram muito para mim. Gandalf é um Maia, um espírito elevado, semelhante a um anjo no que confere a própria cosmologia que Tolkien criou. Como um Maia, ele serve aos Valar e vem à Terra-média com outros 4 grandes magos em corpos físicos para auxiliar os povos livres em sua caminhada. Gandalf é um personagem poderosíssimo, mas eu sempre gostei da forma como ele sempre respeitou a determinação dos Valar para que não se intrometesse demais nos assuntos dos homens, elfos, anões e hobbits. Ele é um estrategista e um conselheiro nato, mas nunca ultrapassou o que ele mesmo considerava os seus próprios limites. Eu acho sensacional a passagem em que Frodo, desesperado por finalmente saber sobre o Um Anel, os seus poderes, a sua influência, ele o oferece a Gandalf. E Gandalf nega, porque ele mesmo sabe que talvez não pudesse se controlar e controlar os seus próprios poderes caso ele estivesse sob a influência daquela joia do inimigo. Por esse motivo, Gandalf o Mago fica na 10ª colocação no meu top 10 personagens de O Senhor dos Anéis. Legolas é o filho do rei Thranduil, da Floresta das Trevas, lar dos Elfos Cinzentos. Ele comparece ao conselho convocado por Elrond em Valfenda para que se discutisse os rumos a serem tomados com a descoberta do Um Anel de Sauron nas mãos de um hobbit do condado. Com a formação da Sociedade do Anel, que em tese escoltaria o voluntário Frodo até a Montanha da Perdição dentro de Mordor, uma missão praticamente suicida, Legolas se prontifica logo após Aragorn para acompanhar o corajoso hobbit em sua demanda. Legolas é um personagem espirituoso, de um físico ágil, quase mágico, e uma disposição ferrenha em auxiliar os seus companheiros. Há 2 passagens em especial que me fizeram gostar muito do personagem. Primeiro, quando da perda de Boromir. As suas feições e o entendimento quanto à morte de um companheiro tão próximo, o entendimento quanto à mortalidade e o quanto os humanos diferem da sua própria espécie ao estarem libertos das amarras da imortalidade. Eu achei isso muito bonito. E num segundo momento, quando às vésperas do abismo de Helm, ele sente medo e apreensão quanto ao ataque de orques de Orthanc, que está perto de chegar e iniciar um cerco. Por esses e outros motivos, Legolas Folha Verde fica na minha 9ª posição. Frodo Bolseiro, sobrinho de Bilbo, é um dos personagens mais bacanas de toda a saga. O Um Anel acaba caindo no colo dele, herança de muito mau gosto de seu tio. Gandalf, por sua parte, o alerta que aquele anel precisa ser destruído, pois ele é parte de um espírito de Sauron, Senhor do Escuro e sucessor do próprio Morgoth. Mas Gandalf não quer essa demanda. Galadriel, por sua vez, também recusa. Elrond diz que o anel não pode ficar em Valfenda. Todo mundo recusa lidar com esse fardo gigantesco. Então, Frodo pega e toma uma das decisões mais lindas que um personagem poderia tomar. Ele diz que ele mesmo, um hobbit minúsculo, o mais improvável de todos os heróis, ele mesmo vai destruir aquela joia. Isso é de um simbolismo tão grande, tão poderoso frente ao mal, que isso sempre desperta em mim pensamentos e raciocínios a esse respeito.
reflete a disposição daqueles que, mesmo sob as piores e mais desgraçadas circunstâncias, ainda se levantam e decidem encarar a tirania e o mal. Ele não estará sozinho nessa demanda. Frodo será acompanhado nessa missão importante por inúmeros de seus companheiros, mas ele, sozinho, de fato, sofrerá muito dentro desse processo. O Anel deseja retornar ao seu mestre e tentará Frodo. O fará quase se transformar em um farrapo vivo. Frodo está nessa lista devido ao seu altruísmo, o seu entendimento quanto ao dever e o que necessita ser feito, mesmo debaixo de circunstâncias tão desfavoráveis. Serei muito sincero. Sempre que eu assisto às passagens de Faramir, me emociono profundamente. Faramir é um guerreiro, protetor da cidade caída de Osgiliath e filho do regente de Gondor, Denethor. Ele é o irmão mais novo de Boromir, que faz parte da Sociedade do Anel, ao comparecer ao Conselho de Elrond. Faramir está sempre desejoso das boas vistas e dos bons votos de seu pai, que parece sempre preferir o primogênito em detrimento ao caçula. A dor que atinge Faramir quando ele ouve de seu pai que preferia Boromir vivo e ele mesmo morto em seu lugar, machuca qualquer um que esteja lendo a obra ou assistindo aos filmes da trilogia. Faramir é um guerreiro competente, justo e extremamente fiel aos seus princípios, e disposição em defender o seu povo e o seu reino contra o Senhor da Escuridão. Ele é um dos poucos personagens que também resistem à tentação do Um Anel ao descobrir que esta joia se encontra com Frodo, num momento de vulnerabilidade. Toda essa força e bom caráter de Faramir, para mim, o colocaram nesta listagem em 7º lugar. Elwyn é sobrinha de Théoden, rei de Rohan, irmã de Elmer, e faz parte da corte em Edoras, capital do reino dos Rohirrim, terra dos cavaleiros da Terra-média. É uma das poucas personagens femininas em toda a obra, mas nem por isso é uma personagem fraca ou relegada a um papel secundário. Muito pelo contrário. Elwyn é uma personagem corajosa, forte e espirituosa. Sua alma parece arder e é decidida quanto ao que quer e quanto ao que deseja. Constrói uma bela relação com Aragorn, onde ela até deseja que aquilo evoluísse, mas de fato não é correspondido. Seu tio, o rei, deseja sempre que ela esteja protegida, quer mantê-la fora do perigo, mas ela é arredia e literalmente está sempre onde seu povo e quem ela ama necessitem dela. Seu embate contra o rei bruxo de Angmar, líder dos Nazgûl, na Batalha dos Campos de Pelennor, é de tirar o fôlego e é muito satisfatório. Por essas e outras, Elwyn está no meu 6º lugar nessa lista de personagens do Senhor dos Anéis. Théoden é o rei de Rohan, país dos cavaleiros Rohirrim. Durante muito tempo permaneceu como um fantoche sob o domínio malicioso de Grima Língua de Cobra, a sécula voz das vontades nefastas de Saruman. Os planos do mago eram muito claros: subjugar o rei dos bravos Rohirrim e assim dominar as suas terras com seus orques e Duendings. Mas com a chegada de Gandalf, renascido e já reconhecido como o Branco, Théoden é libertado da influência do inimigo e finalmente se coloca de volta à frente de seu reino. O rei Théoden é um poderoso personagem. Ele compreende os seus deveres junto ao seu povo, a seriedade dos males que estão afligindo suas terras e não se sente melindrado em aceitar a ajuda que dispõe. No caso, a Aragorn, Gandalf, Gimli e Legolas, a quem ele se torna muito grato. É impecável a cena onde Théoden chora pela morte de seu filho, que é emboscado por patrulhas de orques em suas terras. Quem é pai consegue compreender exatamente aquela dor e a sua fala: nenhum pai deveria ter que enterrar o seu filho. Quando no interior da fortaleza em Helm's Deep,
ele sendo armadurado por Grimbold, seu tenente em armas, ele questionando seu súdito sobre a confiança que ele ainda teria ou não em seu rei, também é de arrepiar. Mas nada se compara à sua morte e à sua fala final, quando ele diz que não se sente mais envergonhado em estar junto aos seus antepassados no momento em que ele for fazer a sua passagem, ou seja, o momento da sua morte. Sméagol é um personagem trágico em sua essência. Ele já foi um hobbit, ainda no início da Terceira Era, mas ao assassinar um amigo e se apropriar do Um Anel, que estava no fundo do leito de um rio, ele passa a se transformar no que será conhecido posteriormente como a criatura Gollum. Sméagol utiliza o Um Anel para satisfazer as suas necessidades pessoais de forma egoísta, mesquinha e plantando mentiras, confusão e intrigas na comunidade hobbit onde vivia, nas Terras Marrons. Uma vez que o poder do artefato começou a corrompê-lo de forma mais grave e viver socialmente não poderia mais ser uma opção, ele amaldiçoou a vida na superfície e passou a se esconder nos subterrâneos escuros e cavernas úmidas. E assim ele viveu por quase 5 séculos. Completamente esquizofrênico, sofre quando tem o seu precioso roubado por um hobbit chamado Bilbo Bolseiro, e se torna praticamente o pivô que alerta as forças de Sauron quanto ao hobbit do Bolsão, no Condado. As impressões quanto a Sméagol dividem opiniões. Tem gente que sente pena, tem gente que sente raiva e tem gente que ainda acha que ele é uma criatura que poderia ser salva. A sua loucura e seus graves problemas de dupla personalidade só parecem se agravar quando ele perde o Um Anel. Sméagol é o pontapé inicial da comitiva, uma vítima do poder destruidor de Sauron e seu espírito, e o seu fim não poderia ter sido mais icônico. Agora entramos no top 3. Boromir não está nessa posição à toa. Ele é um dos personagens mais bem montados em toda a obra. Dentro de uma história com grandes heróis e vilões completos, Boromir é um grande herói mais realista, repleto de emoções, dúvidas, desejos humanos e principalmente orgulho e vaidade. Ele é o filho mais velho do regente de Gondor, Denethor, uma linhagem que está no poder daquele reino enquanto o verdadeiro rei não ressurge. Ele entra para a comitiva, em Valfenda, mas guarda em segredo um desejo, que é não de auxiliar Frodo a destruir o Um Anel, mas sim de levar a esse artefato para auxiliar seu país em sua luta contra o inimigo. Boromir é um apaixonado por seu reino e por seu povo, isso aí é indiscutível. Ele não mede esforços ou consequências para que Gondor supere todos os desafios à sua frente. Lamentavelmente, ele tenta retirar de Frodo Um Anel e bagunça toda a comitiva junto ao rio Anduin. Mas ele recupera sua honra ao defender até a morte Pippin e Merry de serem levados pelos Uruk-hai. Ele falha e é mortalmente ferido, no entanto. São muitas cenas emblemáticas nos filmes, por exemplo, mas a cena onde Boromir se redime junto a Aragorn antes da sua morte é de dar um nó na garganta. Por isso, Boromir está na 3ª posição na minha listagem de personagens de O Senhor dos Anéis. Aragorn, filho de Arathorn, é um Dúnedain, um descendente dos Númenóreanos fiéis que saíram de Númenor antes de sua queda. Os Númenóreanos fundaram 2 grandes reinos na Terra-média, Arnor mais ao noroeste e Gondor mais ao sul. Arnor, com o passar do tempo e graças a inúmeras tragédias e acontecimentos lamentáveis, deixa de existir. Os ermos que ficam em seu lugar são protegidos por estes Dúnedain, caçadores e protetores errantes que guardam as terras e a pouca população restante do lugar. E isso inclui até o condado. Aragorn, ainda criança, é deixado aos cuidados de Elrond, senhor de Valfenda, que quer proteger a linhagem de Isildur
e transformá-lo futuramente no rei de Gondor. É com a filha de Elrond, a elfa Arwen, que Aragorn vai iniciar uma belíssima história de amor, tal qual o casal da Primeira Era, Beren e Lúthien. Aragorn é o personagem correto, o verdadeiro guerreiro defensor do bem contra as forças do escuro, as forças de Sauron. Ele é movido pela justiça, teme falhar com quem ama e com os seus amigos, e sempre foi temeroso também de estar aquém das expectativas de seu tutor Elrond. Há um sem número de passagens que me tornam muito fã de Aragorn. A sua força de vontade e espírito, sua bondade frente a todos os perigos e permanecer junto a Frodo, fiel ao seu juramento, seu senso de sacrifício pessoal para que todos os outros possam viver bem, isso tudo para mim torna Aragorn meu top 2. Samwise Gamgee. Sam é o meu personagem preferido em toda a história de O Senhor dos Anéis. Amigo fiel de Frodo Bolseiro, protetor zeloso e, sobretudo, alguém que sempre se manteve fora do protagonismo, mas foi essencial para que a jornada fosse um sucesso. Eu costumo dizer que sem o Sam, Frodo não teria sequer conseguido chegar próximo a Mordor. Sam é puro coração, em sua simplicidade, seus pensamentos verdadeiramente puros. Sam é o único personagem que percorre absolutamente toda a jornada junto a Frodo. Ele o acompanha, aconselha, apoia e o suporta em todos os seus momentos mais difíceis. Pode reparar. Sam suportou humilhações, dor, fome, dúvidas, mas ele nunca cogitou recuar diante do seu melhor amigo e a quem ele havia jurado a Gandalf, Galadriel e também a Elrond que iria proteger. Todos esses grandes sábios já haviam enxergado naquele hobbit a verdadeira força da comitiva. Por esse e muitos outros motivos, Sam é o meu primeiro personagem em toda a obra de O Senhor dos Anéis. E é por todos esses personagens maravilhosos e muitos outros, por toda a narrativa, toda a história, todo o grande conto, o grande legendário que Tolkien criou, que O Senhor dos Anéis é minha obra preferida de fantasia. A história de O Senhor dos Anéis, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa. Ela te apresenta personagens riquíssimos e é uma excelente forma de você ver, assistir ou ler uma excelente obra junto a seus filhos, junto a sua esposa, seu marido, seus pais. É uma excelente obra de fantasia para que toda a família possa comparecer junto e assistir ou ler os livros. Em O Senhor dos Anéis, você vai encontrar uma história sobre bondade, o bem lutando contra o mal, emoções, sentimentos profundos, honra, luta, paz, guerra, tudo aquilo que uma boa história tem que trazer. E aí, você gostou do vídeo? Caso tenha gostado, clica no joinha para dar aquela força aqui pro canal. Se inscreve também para ter mais informações sobre escrita criativa, fantasia e também sobre o meu livro Almaron, O Retorno do Ancestral. Você o encontra na Amazon em formato físico e digital. Me segue também no meu Instagram, você sempre terá novidades por lá e ainda consegue preços promocionais no meu livro. Até o próximo vídeo e muito obrigado!